Olá, meus queridos amigos, meus amados irmãos, aqui Pastor Sinésio com vocês mais uma vez. Esse é o seu canal A Palavra Responde. E hoje é dia de nós respondermos as perguntas que são enviadas pelos nossos amigos, pelos nossos irmãos. Esse é o nosso quadro Respostas. Antes de começar, como sempre, vamos àquela habitual saudação da nossa equipe. Cadê vocês? Eu tô sabendo que parece que alguém tem que sair mais cedo hoje aí, é isso mesmo? Vai ser descontado no salário. Brincadeira, né? Mas também quero lembrá-los de uma coisa. 4 cliques. Inscreva-se no nosso canal, ative as notificações, curta os vídeos e compartilhe com os seus amigos. Aliás, Lucas, aconteceu uma coisa com nossos inscritos hoje, o que foi isso mesmo? Batemos 300 inscritos. 300 inscritos! Pequenininhos ainda, né? Só 300 inscritos, mas muito gratos por vocês que têm nos apoiado. Agora, só falta 700 por 1000. Olha que coisa maravilhosa. É rapidinho. Rapidinho a gente chega lá. Sabe que não chega lá rapidinho? Porque você, tenho certeza, vai nos ajudar nessa tarefa aqui. E sem muitas enrolações aqui, né? Sem complicar, vamos às nossas perguntas de hoje. Ou melhor, a nossa pergunta de hoje. Tem perguntas aí, certo? Tem pergunta. Se não tivesse, não tinha programa. Oh, é claro. E qual é a pergunta de hoje, galera? Dulce Martins de Souza Silva, né? Minha cunhada, inclusive, que está mandando a pergunta aqui pra gente. E o que a Dulce está perguntando? Ela pergunta o seguinte: por que Jesus atendeu ao pedido dos demônios, permitindo que entrassem nos porcos? Lê de novo, por favor. Porque Jesus atendeu ao pedido dos demônios, permitindo que entrassem nos porcos. Essa pergunta da Dulce, vamos contextualizar aqui antes de responder, né? Onde a Dulce se baseou, né, para fazer essa pergunta? Naquele evento da libertação do endemoniado gadareno, que talvez você já tenha lido nas escrituras, talvez não, mas eu vou contar um pouquinho da história aqui. Jesus ele cruzou o mar da Galileia até uma região chamada Decápolis. E quando ele fala que ele desembarca ali na praia, então ele encontra com o endemoniado na região dos Gadarenos. E esse endemoniado então vem até Jesus e vai ser liberto. Nesse contexto acontecem algumas coisas, e uma delas é que os demônios que estavam naquele homem pedem para que Jesus permita que eles entrem nos porcos. E Jesus permite. E a pergunta então da Dulce é justamente isso. Por que Jesus permitiu aos demônios entrarem naqueles animais? Vamos lá. A parte mais importante dessa história, sem dúvida, é a libertação do gadareno. Um homem que está cometido de uma legião de demônios. Fala o texto que quase 2.000 demônios. E ele foi liberto por Cristo. Esse texto nos chama atenção porque nos mostra uma coisa. Um indivíduo pode ser possuído por centenas, né, de demônios. Isso é uma coisa muito ruim que a gente percebe para aqueles que vivem longe de Deus. A passagem ainda, ela vai evidenciar a autoridade de Jesus. Por que vocês acham que essa passagem evidencia a autoridade de Jesus sobre os demônios no caso? Tem um detalhezinho aí que chama a atenção nessa passagem. A questão dos demônios Reconhecer e pedir. Exatamente. Eles pediram permissão para que aquilo acontecesse. Então, o texto, ao contrário do que parece, ele evidencia a autoridade de Cristo. Uma autoridade que causava espanto não só nos demônios, mas em muita gente. Até porque, né, nunca eles tinham visto alguma coisa daquela natureza. Olha o que diz um texto de Mateus, capítulo 12, versículos 22 e 23. Então levaram-lhe um endemoniado que era cego e mudo, e Jesus o curou, de modo que ele pôde falar e ver. Todo o povo ficou atônito e disse: não será este o filho de Davi? Percebe? Todo mundo estava atônito. Por quê? Nunca tinham visto algo semelhante ao que Jesus fazia. Agora, ainda sob a autoridade de Jesus, o gadareno é descrito como sendo violento, agressivo,
mantido com correntes e grilhões que ele quebrava, por causa da força descomunal que estava dentro dele. No entanto, quando ele vê Jesus Cristo, ele corre para diante de Jesus, se prostra e o adora. Isso é muito importante a gente observar. Não importa, como o Lucas falou, é o número dos demônios. Não importa. Diante de Cristo, todos eles se dobram. Só que essa passagem suscita uma série de perguntas que eu não vou trabalhar essas perguntas aqui, mas eu quero citar para vocês onde estão alguns pontos interessantes. Primeiro, que região era essa que Jesus visitou apenas uma vez? Nós falamos sobre ela no Resposta de número 12. Dá uma olhadinha lá, né? Que relação há entre a cidade de Gadara e a tribo de Gade. A gente fala um pouquinho sobre essa região aqui, ok? Então, fica a dica aí para você consultar. Segunda pergunta: quantos endemoniados gadarenos foram libertos? 1 ou 2? Porque Mateus escreve no seu evangelho que eram 2. Marcos e Lucas falam que era apenas 1. E aí? Então, uma segunda questão. Terceiro, por que uma concentração tão grande de entidades malignas numa única pessoa? Sendo que havia ali muitos habitantes. Sabemos disso. Outra pergunta: por que o temor dos habitantes da região ante a operação milagrosa de Jesus? Por que aquele medo? E finalmente, a pergunta que nos interessa hoje, que é aquela que nós vamos trabalhar: por que Jesus atendeu ao pedido dos demônios? Olha só, vamos pensar o seguinte: por que ele simplesmente não expulsou aquelas entidades como fez das outras vezes? E tem tantos relatos. Queridos, Jesus nunca realizou um ato sequer no qual ele não quisesse nos deixar uma lição prática e clara acerca da sua missão ou de algo que ele queria nos transmitir daí por diante. Agora a pergunta então que devemos fazer é a seguinte: o que Jesus queria nos ensinar com essa passagem, com essa atitude? Vamos pensar um pouquinho sobre isso. E eu, refletindo sobre a situação toda, eu pensei em 2 lições bem interessantes. Primeira lição: como Deus trata os nossos pecados. Os porcos são considerados, segundo a lei mosaica, você pode ver isso lá no Velho Testamento, como animais imundos. Portanto, a presença daqueles animais naquela região simboliza a situação espiritual que pairava sobre todos que moravam naquela região. E quem morava naquela região? Gentios, na sua grande maioria, ou seja, pessoas que não tinham nenhuma relação com Deus, e judeus que haviam abandonado a sua fé. Esse era o público que morava, que habitava aquela região. Então, pensando dessa forma, a região de Decápolis, que é onde estava a cidade de Gadara, ela pode simbolizar para nós 2 tipos de público: aqueles que ainda estão nas trevas e que não conhecem a Deus, e aqueles que um dia, tendo conhecido a Deus, o abandonaram, deixaram para trás a sua fé. E havia um terceiro público presente ali: os discípulos de Jesus, que estavam junto com ele. Então, para a gente pensar um pouquinho aqui, antes de a gente introduzir essa questão da lição, como Deus trata os nossos pecados. Os porcos, portanto, simbolizam o quê? Coisas imundas. Logo, eles simbolizam o pecado. E o que aconteceu com os porcos, pessoal, depois da libertação? Jogaram Ficaram possuídos. É verdade. Eles foram para um precipício e caíram no mar. Então olha que coisa interessante, guarda bem esse detalhe. Agora vamos ver o que Deus fala sobre os nossos pecados. O que acontece com os nossos pecados quando nós nos achegamos a Deus. Primeiro texto. Miqueias, Miqueias 7,19. Tornará a apiedar-se de nós, pisará aos pés as nossas iniquidades. Tu lançarás todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Tu lançarás os nossos pecados nas profundezas do mar. Jeremias, capítulo 31, versículo 34, diz: E não ensinarão mais cada um a seu próximo, nem cada um a seu irmão, dizendo: Conhecei ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior, diz o Senhor, pois lhes perdoarei a sua iniquidade e não me lembrarei mais dos seus pecados. Não me lembrarei mais dos seus pecados. Isaías 43, 25. Eu mesmo, sou o que apago as suas transgressões por amor de mim,
e dos teus pecados não me lembro. E para terminar, Salmos 103, verso 12. Quanto o Oriente está longe do Ocidente, tanto tem ele afastado de nós as nossas transgressões. Então, queridos, uma das grandes lições que nós temos aqui é que não importa o que nós tenhamos feito ou o que alguém tenha feito. Não importa a imensidão dos pecados. Jesus pode restaurar e livrar-nos de todo o mal. Os porcos aqui imersos no mar era a imagem viva, uma ilustração vívida da redenção daquela alma, da redenção daquele homem, o gadareno. Jesus liberta ele e os seus pecados, tudo que estava nele, são lançados às profundezas do mar. E daquilo ali Deus não vai se lembrar nunca mais. Essa é a primeira e a grande lição, que nós podemos até comparar com o que acontece com uma mulher citada em Lucas 13, do 11 ao 16, que foi liberta da mesma forma das garras de Satanás. Mas tinha outra lição, e eu penso que essa outra era tão importante quanto. Seria a questão das testemunhas de Jesus. Aquelas terras, como nós vimos aqui, eram habitadas por gentios, pessoas que não conheciam a Deus, e por judeus que tinham abandonado a sua fé, mas que precisavam da mensagem do Evangelho. Precisavam ser alcançadas. Como seriam alcançadas? Se Jesus chega ali, faz um milagre e é expulso da terra. Então, quando Jesus liberta aquele homem e faz um milagre tão grande na vida do gadareno, o que ele estava fazendo? Ele estava capacitando aquele homem para ser um missionário nativo, porque teria liberdade para falar do Evangelho, como ele fez, anunciando Jesus Cristo, numa região onde o próprio Cristo não pôde entrar. Olha que coisa interessante. E por isso, e isso acontece inclusive nos dias de hoje. Deus às vezes nos capacita, Deus nos transforma nossas vidas para que nós alcancemos pessoas que Ele não vai alcançar. Que Ele nos deixou aqui para fazer exatamente isso. E o que o gadareno precisava para realizar essa missão? Primeiro, ele precisava de um testemunho pessoal. E que testemunho ele tinha agora para dar para os seus concidadãos ali? Porque o Evangelho fala que aquele homem morava na cidade. Todos o conheciam. Tanto que, quando ele é liberto, para onde vão os tratadores de porcos? Vão para a cidade contar o que tinha acontecido e conta sobre o que aconteceu com o gadareno e com os porcos. Ele era uma pessoa conhecida naquela região. E agora, aqueles que o tinham conhecido antes em estado normal e viram a sua decadência, viram o que ele se tornara, vê ele completamente restaurado. Olha o testemunho que esse homem tinha para dar para os seus familiares, para os seus amigos e para todos que o conheciam naquela região. Ele precisava também das credenciais daquele que o libertara, das credenciais de Jesus. E ele tinha, primeiro, a sua vida e segundo, para mostrar, vocês viram o que aconteceu com os porcos. Manifestação de poder. Ele tinha as duas coisas para anunciar. E quando ele intenciona voltar, ele quer seguir a Jesus, Jesus não deixa. Vá e conte para os seus as maravilhas que Deus fez da sua vida. E o texto fala que ele foi e fez exatamente isso. E todos ficaram admirados. Então, meus queridos, essa é a segunda grande lição que nós temos na passagem dos gadarenos. 1 ou 2 endemoniados? É uma das questões que eu falei que tem ali. Eu não vou responder, não vou entrar em detalhes, mas eu quero falar uma coisa sobre isso. Quando Jesus manda os seus apóstolos, primeiro os 12 e depois os 70, você se lembra de como ele fez isso? De quantos em quantos? 2, exatamente. 2 é o número do testemunho. E esse detalhe favorece o pensamento de que realmente eram 2 endemoniados. Mas por que fala um nos outros evangelhos? Aí você vai ter que ler o nosso material que eu vou disponibilizar para vocês se você quiser saber esta parte, ok? Vai ficar aí à disposição para vocês. E para fechar isso aqui, só quero comparar a questão do gadareno com a mulher samaritana. Por quê? A gente vai ver que Jesus usou o mesmo modus operandi, o mesmo expediente quando ele trata com a samaritana, preparando aquela mulher para falar também com pessoas de uma região que ele não tinha muito acesso, por ser judeu. Então a gente percebe a seguinte semelhança entre a mulher samaritana e o gadareno. Ambos pertencem a povos que não tinham boas relações com os judeus. Primeiro ponto. Segundo, ambos tinham uma vida irregular. A diferença é que a samaritana não tinha a questão da possessão demoníaca, só isso, mas vivia no pecado tanto quanto.
Terceiro, ambos, após o confronto com Jesus, né, foram anunciar aos seus o que ele tinha feito e como foram impactados pelo poder dele. E ambos alcançaram sucesso nessa missão. Nós sabemos disso, né? Os dois textos falam isso, que eles convenceram, eles falaram de Cristo e trouxeram pessoas aos pés de Jesus. Então, Jesus nos deixa aqui lições importantes que devemos aplicar, primeiro em relação a nós mesmos e também em relação a terceiros, no que se refere à libertação, no que se refere a se tornar um instrumento de Deus depois de ser liberto por Ele. Ele vai nos preparar sempre, querido, da melhor maneira para entrar em lugares que às vezes tem ali pessoas que jamais receberiam a Jesus. Mas com gente transformada, com gente que sabe onde está pisando, o Evangelho pode chegar e a luz da glória de Deus resplandece naquele lugar. Essa é a minha resposta, as minhas considerações sobre a pergunta, então, por que Jesus permitiu aos demônios entrarem nos porcos, ok? E aí, pessoal, tudo bem? Pergunta de vocês aqui, alguma consideração? Estava aqui pensando na questão da comparação que você fez, né, do gadareno e a samaritana, que as pessoas conheciam eles e conheciam o problema deles e viu que aquele problema saiu da vida deles, né? Exatamente. Interessante, conheciam eles até vamos dizer assim, quase que na intimidade, né, do problema deles. Então, interessante observar isso. Sim. Né? Que aí quando a pessoa vê a transformação, realmente tem coisas que é como Tomé, né? Precisa ser visto o que de fato aconteceu. E aí eles vendo o que aconteceu, nossa, essa pessoa era terrível mesmo, olha o que aconteceu com ela, né? A força de um testemunho, né? A força de um testemunho. Ok? Então, terminamos aqui o nosso quadro Respostas de hoje. Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa e a sua família. E não se esqueça dos 4 cliques. Inscreva-se no nosso canal, é tão simples. Ative as notificações, curta os vídeos. E se isso aqui abençoou a sua vida, se isso falou ao seu coração, faça como Gadareno. Compartilhe com todos que você conhece. Isso pode mudar e transformar a história deles. Deus te abençoe e até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, pessoal.